Olá! O tema desse vídeo é Vigência, Aplicação, Interpretação e Integração da Legislação Tributária. O que vamos fazer durante o vídeo é uma análise do Código Tributário Nacional, em especial, uma análise dos seus artigos 101 a 112. A discussão inicial se dá em relação aos artigos 101 a 104 do Código Tributário Nacional, que trata da vigência da lei tributária. Dizemos que uma lei está vigente quando ela possui todos os atributos necessários para que ela tenha efeitos no mundo. Assim, uma lei que foi aprovada, mas que ainda não possui os requisitos para que ela possa juridicizar os fatos, será uma lei válida, porém, não será uma lei ainda vigente. A vigência só ocorrerá a partir do momento em que essa lei possua os requisitos para que, ocorrido um fato no mundo, haja consequência prevista nessa lei. Por exemplo, uma lei que cria um tributo, ela só pode ser aplicada, ela só estará efetivamente vigente no exercício financeiro seguinte, em razão do princípio da anterioridade. E, obviamente, desde que não estejamos aqui diante de uma das exceções ao princípio da anterioridade. Portanto, a vigência nada mais é do que essa característica de uma norma jurídica que está apta a produzir efeitos. O artigo 101 do Código Tributário Nacional faz uma remissão às normas gerais de vigência, que são aplicáveis às outras normas jurídicas. Assim, as normas de direito tributário, como regra, são regidas pelas mesmas regras que as outras normas jurídicas também são regidas para fins de vigência. Portanto, precisamos analisar a lei de introdução às normas do direito brasileiro para identificarmos quais são essas regras. Por exemplo, se não há nenhuma norma específica publicada uma lei de direito tributário, uma regra de direito tributário, essa regra entrará em vigência 45 dias após a sua publicação. Porém, o artigo 101 também faz uma ressalva quanto às disposições específicas do próprio Código Tributário Nacional. Por exemplo, no artigo 103, nós temos referências de início de vigência para 3 atos normativos distintos. O primeiro são os atos administrativos, o segundo são as decisões de jurisprudência administrativa com efeitos normativos, e o terceiro são os convênios. Então, de acordo com o artigo 103, na primeira situação, relacionada a atos administrativos, a sua vigência ocorre com a sua publicação. Em relação às decisões administrativas, a sua vigência ocorrerá 30 dias após a sua publicação. E, finalmente, em relação aos convênios, a sua vigência ocorrerá de acordo com o que está previsto no próprio instrumento. Portanto, temos regras específicas que não são as mesmas regras previstas para as demais normas jurídicas. Ainda dentro da discussão de vigência, o artigo 104 ele trata do princípio da anterioridade. Porém, esse é um princípio da anterioridade que está regulado aqui dentro do Código Tributário Nacional. Mas é importante lembrarmos que temos esse mesmo princípio onde, como regra geral, uma lei que cria ou majora um tributo só terá vigência no exercício financeiro seguinte e após 90 dias de sua publicação. Assim, por mais que exista aqui o artigo 104, a Constituição Federal regula a mesma situação de uma maneira mais completa. Dentro dessa breve discussão sobre vigência, é importante que vocês tenham em mente que uma lei ela só estará efetivamente vigente a partir do momento que ela pode ser aplicada ao mundo. Assim, somente teremos uma lei vigente desde que tenha transcorrido o prazo da anterioridade nonagesimal e da anterioridade anual, e desde que também tenha transcorrido o prazo previsto em lei para que essa lei entre em vigor. Estando a lei vigente e ocorrendo um fato no mundo que se encaixa dentro da previsão da hipótese legal, o próximo passo é a realização da aplicação da lei. E quando falamos em aplicação da legislação tributária, nós podemos fazer uma remissão aos artigos 105 e 106 do Código Tributário Nacional que tratam do assunto. Segundo o artigo 105, a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116. O fato é que, para que seja possível a aplicação da legislação tributária, é necessário que o fato ocorrido no mundo preencha todos os requisitos necessários para se enquadrar naquela hipótese prevista legalmente. Então, por exemplo, para que seja possível a cobrança
do imposto sobre serviços, é necessário que um serviço tenha sido efetivamente prestado. Se esse serviço se iniciou, mas ele não foi prestado, não há aqui uma possibilidade de tributação, porque nós não temos a conclusão do fato que é suficiente para que uma lei de imposto sobre serviços seja aplicável àquela situação. Porém, iniciado e concluído o serviço, nós teremos aqui, efetivamente, um fato que pode ser tributado. E essa tributação ocorrerá por meio da aplicação da lei que prevê o imposto sobre serviços. Um outro ponto relacionado à aplicação da lei é que a lei tributária ela será aplicável para os fatos que ocorrerão no futuro. A lei tributária ela não retroage. Porém, o artigo 106 traz algumas exceções. O inciso 1º do artigo 106 permite a aplicação da legislação tributária a ato ou fato pretérito quando a legislação tributária é expressamente interpretativa. Porém, aqui temos um problema, porque se a lei se diz interpretativa, ela não necessariamente será interpretativa. Uma lei ela é interpretativa quando ela vem ao mundo somente para esclarecer algo que já existia. Ocorre que se há dúvida sobre uma determinada norma jurídica e uma lei posterior esclarece essa norma jurídica, o que a lei posterior está fazendo é, de fato, suprimir determinadas possibilidades de interpretação da norma anterior. Então, se temos uma nova norma que está suprimindo uma possível interpretação que existia anteriormente, o que há aqui não é uma lei interpretativa, mas é uma lei que, de fato, altera o que normativamente existia anteriormente. Portanto, a doutrina discute essa possibilidade de lei interpretativa e de sua aplicação retroativa, e grande parte dos doutrinadores entende pela sua impossibilidade em razão exatamente desse fato que eu mencionei para vocês. Se há uma lei nova que se diz interpretativa, mas que está alterando a possibilidade de interpretação de uma norma anterior, o que temos é uma nova situação normativa. E havendo uma nova situação normativa, não há uma lei interpretativa, mas sim uma lei nova. Já o inciso 2º do artigo 106 permite a aplicação da legislação tributária a atos ou fatos pretéritos quando deixe de definir um ato como infração, quando deixe de tratar esse ato como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que o ato não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento do tributo, e, finalmente, quando comine penalidade menos severa do que a que era prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Então, nesse inciso 2º, existe a possibilidade de retroação da legislação tributária nessas três hipóteses. Mas, de acordo com o inciso 2º, desde que esse ato ele ainda não tenha sido definitivamente julgado, ou seja, que ainda seja possível discuti-lo pelas vias administrativas ou pelas vias judiciais. Então, não sendo um ato definitivamente julgado e havendo uma alteração mais benéfica para o contribuinte, é possível, nessas situações específicas, a retroação dessa legislação posterior ao ato que foi realizado. Essa é uma regra muito parecida com a regra do direito penal que permite a retroação mais benéfica para o réu. Da mesma forma que no direito tributário, havendo uma retroação benéfica para o contribuinte, essa retroação será também aplicável. E com esse comentário fechamos a discussão sobre a aplicação da legislação tributária. E passamos agora para a discussão sobre interpretação e integração da legislação tributária, assunto que está previsto no artigo 107 a 112 do Código Tributário Nacional. O artigo 108 começa tratando de regras de integração da legislação tributária, que traz os mecanismos que devem ser utilizados na falta de uma solução expressa para determinado fato específico. Então diz o artigo 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada, inciso 1º, analogia, inciso 2º, os princípios gerais de direito tributário, inciso 3º, os princípios gerais de direito público e, finalmente, inciso 4º, a equidade. Analogia é quando nós utilizamos uma situação parecida para solucionarmos aquela situação que estamos lidando,
E a equidade é quando utilizamos um senso de justiça para solucionar determinada situação. Assim, de acordo com a regra do artigo 108, não havendo uma regra expressa que lide com aquela situação específica, nós vamos utilizar, primeiramente, a analogia, ou seja, vamos procurar a solução em alguma outra regra de direito tributário que seja próxima àquela regra que estamos utilizando. Se isso não der certo, utilizaremos os princípios gerais do direito tributário. Se ainda assim não tivermos a solução, utilizaremos os princípios gerais do direito público e, finalmente, não havendo solução específica para a questão, é possível a utilização da equidade, é possível a utilização do senso de justiça. Porém, temos que tomar um cuidado. O parágrafo 1º dispõe que o emprego da analogia não pode resultar da exigência de tributo que não está previsto em lei. E isso, aliás, é uma decorrência até expressa do princípio da legalidade, de forma que o contribuinte ele só pode ser tributado se o tributo estiver criado em lei. Ou seja, não é possível que o executivo crie um tributo sem a utilização de uma lei. É necessário que haja uma lei em sentido estrito, ou seja, uma lei que tenha sido aprovada pelo Poder Legislativo. Já o parágrafo 2º dispõe que o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa de pagamento de tributo devido. Portanto, havendo legislação que preveja o pagamento de tributo, não é possível que a administração pública, por um senso de justiça, deixe de cobrar aquele tributo de determinada pessoa. É até possível, por meio de outros mecanismos, que isso ocorra. É possível um perdão de dívida tributária, é possível uma renúncia de um tributo devido, mas isso só pode ser realizado por meio de mecanismos próprios. Por exemplo, por meio da criação de uma lei que estabeleça uma remissão, que estabeleça um perdão da dívida tributária. Seguindo com a nossa análise sobre interpretação e integração da legislação tributária, os próximos artigos que nós precisamos analisar são os artigos 109 e 110 do CTN, que tratam da relação entre direito privado e direito tributário. O artigo 109 dispõe que os princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Já o artigo 110 dispõe que a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas constituições dos Estados ou pelas leis orgânicas do Distrito Federal ou dos municípios para definir ou limitar as competências tributárias. Assim, a legislação tributária não poderá alterar os conceitos de direito privado que já existem tão somente para fins tributários. Por exemplo, a doação, que é um instituto típico de direito privado, não pode ser alterada para fins de direito tributário. Uma doação será sempre a doação, será sempre a transferência de um bem a título gratuito, não podendo a legislação tributária falar que a doação é algo diferente, principalmente se estamos falando de competência tributária, do que a Constituição delimitou como sendo o campo de atuação de cada ente político. O Estado não pode chamar de doação uma compra e venda de bens, por exemplo. Isso, por um lado, é uma consequência lógica da própria definição e delimitação de competências da Constituição, porém o Código Tributário Nacional, nos seus artigos 109 e 110, também traz regras expressas sobre essa necessidade de respeito aos institutos de direito privado. Seguindo, caminhando para o artigo 111 do Código Tributário Nacional, nós nos deparamos com a regra de interpretação literal. O artigo 111 diz que interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre. E aí o artigo traz 3 situações distintas. A primeira é a suspensão ou exclusão do crédito tributário. A segunda é a outorga de isenção. E a terceira é a dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Quando falamos de interpretação literal, o que nós estamos falando é, na realidade, interpretação restritiva. Deve-se ler regras referentes à isenção, à exclusão, à dispensa de cumprimento de obrigações acessórias de maneira restrita. Assim, ao percorrermos o processo de interpretação, ao percorrermos o processo de tentar dar um significado para aquele suporte fático, para aquele texto que está escrito,
nós devemos restringir o campo dos possíveis significados. Portanto, se temos a regra de isenção que permite uma interpretação que pode ser mais ou menos ampla, nós escolheremos a interpretação que é menos ampla em razão da regra prevista aqui no artigo 111. Portanto, quando olhamos aqui para a interpretação literal, o que devemos pensar é em uma interpretação restritiva, é diminuir o máximo possível a amplitude de significados possíveis do texto que está escrito. E agora chegamos ao último artigo desse nosso vídeo, o artigo 112 do CTN. O artigo 112 é um artigo que traz uma regra de interpretação que beneficia o contribuinte. Havendo dúvida sobre como aplicar determinada norma tributária, essa dúvida deverá ser resolvida em favor do contribuinte. Dispõe o artigo 112. A lei tributária que define infrações ou lhe combina penalidades interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato, a natureza ou as circunstâncias materiais do fato, ou a natureza ou extensões de seus efeitos, a autoria, imputabilidade ou punibilidade e a natureza da penalidade aplicável ou a sua graduação. Estamos aqui também diante de uma norma que tem um paralelo no direito penal. Havendo dúvida quanto à aplicação de infrações ao contribuinte, essa dúvida precisa ser sanada de maneira favorável ao contribuinte. Portanto, é uma regra mais voltada para aqueles que estão encarregados de aplicar a lei tributária, ou seja, a administração tributária ou o Poder Judiciário, quando há questionamentos sobre a atuação da administração tributária em si. E assim terminamos a análise do artigo 112 do CTN e chegamos ao fim do vídeo sobre vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária. Até o nosso próximo vídeo.